O Salmo 23 que você conhece talvez não seja exatamente o Salmo 23 original. Uma linha foi sutilmente alterada, uma única palavra substituída, e essa pequena mudança transformou um texto sobre presença radical em um texto sobre espera futura. Eckhart Tolle descobriu isso, mergulhando nos manuscritos hebraicos antigos. E quando você finalmente entende o que foi alterado, e principalmente o porquê, todo o caminho cristão se revela sob uma nova luz. Porque não se trata de esperar por uma salvação futura, mas de reconhecer a presença divina aqui, agora. Você está prestes a descobrir exatamente qual linha foi modificada, o que ela realmente dizia em sua forma original e as razões surpreendentes por trás dessa mudança. Mas antes, eu preciso te mostrar o que você perde, vivendo sob a sombra da versão alterada. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. É o salmo mais popular, recitado em momentos de despedida, memorizado por crianças, confortante, belo, mas incompleto. A versão que chegou até você passou por uma longa jornada de traduções, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para as línguas modernas, e em algum ponto dessa trajetória, uma mudança aconteceu. Não foi um acidente. Foi intencional. Uma única palavra foi trocada, e com ela, todo o significado se deslocou, da presença para o tempo psicológico. Eckhart Tolle explica que os textos espirituais originais sempre apontam para o agora, para a presença, para a consciência direta. Mas quando instituições se apropriam desses textos, elas os modificam sutilmente, porque a presença não cria dependência. A espera futura, sim. Se você acredita que a salvação está no futuro, você precisa de uma autoridade que te guie até lá. Se você reconhece que a presença está agora, você não precisa de intermediários. O Salmo 23 original era sobre o reconhecimento da presença divina. Neste instante, a versão modificada é sobre a confiança de que Deus vai cuidar de você. No futuro, parecem similares, mas são opostos. Um liberta, o outro cria dependência. Mas calma, porque a linha específica que foi mudada vai te chocar. Tolle se dedicou ao estudo do hebraico, para compreender os textos bíblicos em sua língua original. E ele notou algo intrigante no Salmo 23, no versículo 4. Existe uma palavra que foi consistentemente mal traduzida em quase todas as versões modernas. A palavra hebraica é im, e ela significa com, não por, não quando, com, presença simultânea. A linha diz: ainda que eu ande pelo vale da noite escura da alma, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, comigo, presença simultânea. Mas observe como foi traduzido na maioria das versões. Ainda que eu ande pelo vale da noite escura da alma, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, ou porque tu me acompanharás. Futuro, promessa futura. Não presença atual. Você está vendo a diferença? Não é sutil, é fundamental. Tu estás comigo, é o reconhecimento da presença. Agora, tu estarás comigo, é a esperança de uma presença futura. Um é um portal para o agora. O outro é uma projeção para o tempo psicológico. Mas guarde esse insight sobre o tempo psicológico, porque ele fará todo o sentido quando eu revelar por que a mudança foi feita. Lembra daquela sensação de que a presença divina está distante, de que você precisa rezar, pedir, esperar que ela apareça? Tolle descobriu que essa sensação foi cultivada.
por séculos. De tradução incorreta, porque se a presença divina está comigo agora, eu não preciso esperar, não preciso pedir, apenas preciso reconhecer. Mas se a presença divina estará comigo no futuro, eu preciso de confiança interior, preciso de obediência, preciso de uma instituição que me garanta que o futuro prometido vai chegar. A mudança de está para estará não foi um erro de tradução, foi uma adaptação teológica. Porque o caminho cristão institucional se construiu sobre a promessa futura, o céu depois da morte, a salvação no fim dos tempos, o reino que virá. Mas o Salmo 23 original dizia o oposto. Dizia, a presença divina está comigo agora, no vale da noite escura da alma. A presença já está aqui, e quando você reconhece a presença, agora, quando você sente o o com, a simultaneidade, o medo se dissolve. Não porque Deus vai te proteger no futuro, mas porque a presença, agora, é anterior ao medo. A consciência que reconhece o vale da noite escura da alma não é tocada pela sombra. Ela apenas observa. Tolle ensina exatamente isso. Ele diz, você não é o corpo que anda pelo vale. Você é a consciência que observa o corpo andando, e a consciência não pode ser ferida, não pode morrer, não tem medo, porque é anterior a tudo isso. É presença pura, e essa presença não estará com você no futuro. Ela está com você agora, sempre esteve. Mas espere, porque há mais mudanças no Salmo que você precisa conhecer. A palavra hebraica para pastor é roé, e ela tem dois significados. Pastor que cuida de ovelhas, e aquele que vê, o vidente, o observador. Então, quando o Salmo diz, o Senhor é meu pastor, no hebraico original também pode ser lido como, o Senhor é aquele que vê, o observador. E aqui está o insight, profundo. Que Tolle reconheceu, você não é a ovelha esperando ser cuidada, você é o observador. O Senhor não é uma entidade externa que te pastoreia. O Senhor é a consciência que vê, que observa, que testemunha. E essa consciência é quem você realmente é. Então, quando você lê O Senhor é meu pastor, na versão original, você pode estar lendo. O observador é minha natureza verdadeira. Aquele que vê está comigo. Não no futuro, agora, sempre presente, sempre observando. Nunca ausente, e quando você reconhece isso, o salmo inteiro se transforma. Não é mais sobre um Deus externo cuidando de você. É sobre a consciência interna reconhecendo sua própria natureza. Verdes pastos não são um lugar futuro, são um estado presente de paz. Águas tranquilas não são um destino, são a quietude interna, acessível agora, calma. Porque o que acontece quando você recita o Salmo com a consciência da versão original vai mudar tudo. As pessoas recitam o Salmo 23 mecanicamente, palavras decoradas, repetição sem presença, e sentem um conforto superficial, como uma canção de ninar. Mas quando você recita, sabendo o significado original, quando você reconhece que está descrevendo sua experiência, agora, não uma promessa futura, algo extraordinário acontece. Tolle sugere recitar o Salmo lentamente, com atenção em cada palavra, e substituindo as mudanças pela versão original. O observador está comigo. A presença está aqui, não no futuro, agora. E quando você faz isso conscientemente, o Salmo se torna uma prática de presença, não uma oração pedindo proteção futura, mas um reconhecimento da presença atual. Você sente a diferença? Não é intelectual, é experiencial. Recitar, o Senhor é meu pastor, esperando que Deus cuide de você, cria uma dependência passiva. Recitar,
O observador está comigo, reconhecendo a consciência presente. Cria um despertar ativo. E aqui está a verdade, que algumas instituições não queriam que você soubesse. Você não precisa esperar a salvação. Você precisa reconhecer a presença. A salvação não está no futuro. Está no reconhecimento de que, agora, a presença já está aqui. E sempre esteve. Mas há uma prática específica, que transforma o salmo de um texto em um portal. E essa prática é o que Tolle usa, pessoalmente. A prática é a recitação consciente. Não repetição mecânica, recitação onde cada linha se torna reconhecimento. Você não diz as palavras, você habita as palavras, você se torna as palavras. Aquele que vê está comigo. Pause, reconheça. A consciência aqui observando. Isso não é confiança interior, é fato direto. Você está ciente dessas palavras. Logo, consciência está presente. Agora, nada me faltará. Pause, reconheça. Neste momento, enquanto você reconhece a presença, o que falta? Problemas podem existir no tempo psicológico, mas agora, neste momento de reconhecimento, a completude. Não porque tudo está resolvido, mas porque a presença é completa em si mesma. Deita-me em verdes pastos. Pause, reconheça. Verdes pastos não são um lugar físico, são um estado interno de paz. E você pode acessar agora, apenas descansando na presença, soltando o esforço mental, permitindo que a consciência simplesmente seja. Guia-me a águas tranquilas. Pause. Reconheça. Águas tranquilas são quietude interna, silêncio sob os pensamentos, e você pode ser guiado até lá não por esforço, mas por rendição, permitindo que a atenção desça abaixo da superfície agitada da mente até a quietude profunda. Refrigera minha alma. Pause. Reconheça. A alma não é algo que você tem, é o que você é, consciência, presença, e ela é refrigerada, renovada, quando você para de identificá-la com pensamentos, problemas, história pessoal. Quando você reconhece, eu sou consciência pura, anterior a tudo isso. E quando você chega no versículo 4, você recita conscientemente: ainda que eu ande pela noite escura da alma, não temerei mal algum, porque aquele que vê está comigo agora, presente, não promessa futura, reconhecimento atual. E nesse reconhecimento, o medo realmente dissolve. Não porque você acredita que a presença divina vai te proteger, mas porque você reconhece que a consciência que você é não pode ser ferida. Eckhart Tolle fez isso durante a crise profunda aos 29 anos. Ele não sabia sobre o Salmo 23 original naquele momento, mas a experiência foi exatamente isso. Reconhecimento de que há uma presença aqui que não é tocada pelo sofrimento, que observa o sofrimento, mas não é o sofrimento. E nesse reconhecimento, a identificação com a dor quebrou, e a paz emergiu. E aqui está o segredo final. O Salmo não está descrevendo a experiência de Davi há 3.000 anos. Está descrevendo a sua experiência agora. Cada vez que você reconhece a presença, você está na noite escura da alma, e a presença está com você. Cada vez que você desce ao silêncio, você está nas águas tranquilas. Cada vez que você solta a identificação mental, sua alma é refrigerada. O Salmo é um mapa, não uma história. E o mapa é válido agora, não no futuro, com presente simultâneo. Agora vou te guiar pela recitação completa do Salmo restaurado. Mas antes, preciso que você entenda algo. Você acabou de descobrir que o texto espiritual mais famoso do Ocidente foi alterado, que a presença foi trocada por tempo psicológico, que o reconhecimento foi substituído por espera.
Eckhart Tolle passou décadas estudando para revelar essas distorções. Isso não é análise acadêmica. É resgate de sabedoria que pode transformar sua consciência. Se isso ressoou profundamente, se você sentiu raiva pela alteração ou alívio pela restauração, o Super Thanks ali embaixo não é só apoio. É você dizendo, eu escolho presença sobre promessa futura. É você honrando a verdade que sobreviveu apesar das mudanças. Quando você clica naquele coração dourado, você se torna parte de quem preserva ensinamentos autênticos em um mundo que os distorce. Poucos canais têm a coragem de revelar alterações em textos sagrados. Cada vídeo assim arrisca a reação de quem prefere versões confortáveis à verdade desconfortável. Você não é só espectador, você é um buscador sério que quer a verdade, não um consolo falso. Faça parte de quem escolhe o reconhecimento direto sobre a confiança interior cega. Juntos, restauramos a presença em textos que foram convertidos em tempo psicológico. Agora, o Salmo 23, restaurado com consciência da presença, sente-se confortavelmente. Feche os olhos, se possível, e comece a recitar internamente, lentamente, habitando cada linha. Aquele que vê está comigo. Nada me falta. Reconheça, há consciência aqui observando este momento. E neste momento de observação pura, o que realmente falta? Pause. Sinta a completude da presença. Deita-me em verdes pastos. Guia-me a águas tranquilas. Reconheça, posso descansar na paz interna agora. Posso descer à quietude sob os pensamentos. Não preciso esperar. Verdes pastos e águas tranquilas são estados internos acessíveis. Agora, pause. Permita que a atenção descanse, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Reconheça. Quando eu reconheço que sou consciência, não ego, minha verdadeira natureza é renovada. Justiça não é moral externa. É alinhamento com a verdade interna. Presença pura. Pause. Sinta a renovação. Ainda que eu ande pela noite escura da alma, não temerei mal algum. Porque aquele que vê está comigo agora. Tua vara e teu cajado me consolam. Reconheça, mesmo em sofrimento, mesmo em crise, mesmo em morte, a consciência aqui que não é tocada. A presença está comigo agora, não promessa futura. Fato presente. Pause. Sinta a presença que não teme. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Reconheça, mesmo quando os problemas cercam, mesmo quando o ego protesta, há abundância interna. A mesa já está preparada, não no futuro. Agora, na presença de tudo que resiste, pause. Reconheça a abundância presente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa daquele que vê para sempre. Reconheça, bondade e misericórdia não são recompensas futuras. São a natureza da presença que já habito. A casa daquele que vê não é um lugar, é consciência. E eu já estou nela, sempre estive, para sempre, não um tempo infinito, mas o agora eterno. Pause. Habite a casa que você nunca deixou. Quando você completar, não abra os olhos imediatamente. Permita que o reconhecimento integre. Você não rezou para a presença divina distante, você reconheceu a presença próxima. Você não pediu proteção futura. Você habitou a completude presente. Você não esperou a salvação. Você reconheceu que já está salvo. Porque a salvação não é um evento futuro. É a saída do tempo psicológico. É o reconhecimento do agora que você sempre foi. Eckhart Tolle sugere fazer isso diariamente por uma semana e observar o que muda, não espiritualmente, praticamente.
Você vai notar que a ansiedade sobre o futuro diminui. Por quê? Porque você está treinando o reconhecimento da presença atual, em vez da projeção de uma salvação futura. Você vai notar que os problemas não desaparecem, mas a sua relação com eles muda. Por quê? Porque você reconhece a consciência que observa os problemas sem ser os problemas. E se você pratica por 21 dias, algo irreversível acontece. O Salmo não é mais um texto externo, é uma descrição interna. Você não precisa mais recitá-lo. Você o vive. Aquele que vê, está comigo, se torna sua percepção constante. Os pastos verdejantes se tornam seu estado natural. A noite escura da alma perde o poder, porque a presença divina se revela inabalável. A mudança de está para estará parece pequena, uma palavra, um tempo verbal, mas as consequências são enormes. Está cria o presente, estará cria o futuro. O presente liberta, o futuro prende. O presente é um portal, o futuro é uma prisão. E você tem uma escolha agora: continuar recitando a versão alterada, esperando que aquele que vê cuide de você no futuro, ou recitar a versão restaurada, reconhecendo que a presença divina já cuida de você agora. O Salmo 23 original não pede que você acredite, pede que você reconheça. E reconhecimento é mais poderoso que confiança interior. Porque a confiança interior pode duvidar. O reconhecimento, não. Você reconhece a presença divina agora, como reconhece que está respirando. Não é uma crença, é percepção direta. Com, agora. O observador está comigo, não estará, está. Presente eterno, disponível sempre, nunca ausente. Essa é a verdade que foi alterada. Essa é a verdade que Eckhart Tolle restaura. Essa é a verdade que você pode viver. Deixa eu te contar sobre alguém que viveu essa transformação. Uma mulher que chamarei de Beatriz. Ela havia crescido na igreja, memorizado o Salmo 23 aos 5 anos, recitou 1000 vezes, em momentos felizes, em crises, em funerais. Era seu salmo de conforto, mas aos 40 anos, Beatriz enfrentou uma depressão profunda, sem motivo aparente. Tudo ia bem externamente, mas internamente havia um vazio devastador. Ela recitava o Salmo 23 como sempre fez. Aquele que vê é meu guia interior, nada me faltará. Mas não sentia nada. Palavras vazias, ecos sem substância. Beatriz buscou terapia, medicação, práticas espirituais alternativas e em um retiro de meditação. Ela conheceu alguém que estudava Eckhart Tolle. Essa pessoa mencionou casualmente: você sabia que o Salmo 23 foi alterado? Que no hebraico original fala de presença agora, não de promessa futura? Beatriz ficou chocada. Como algo tão fundamental da sua criação podia estar errado? Ela pesquisou, encontrou trabalhos de Eckhart Tolle sobre traduções bíblicas e descobriu a mudança de está comigo para estará comigo. E algo clicou. Ela percebeu. Passei 40 anos esperando que aquele que vê estivesse comigo, pedindo, orando, implorando, mas nunca reconhecendo que já está, que sempre esteve, que a presença divina não é uma promessa futura, é uma realidade atual. Beatriz começou a recitar o salmo conscientemente, substituindo estará por está, substituindo o guia interior externo pelo observador interno. E nas primeiras vezes, nada mudou. A mente resistia, dizia: isso não é o salmo de verdade. Você está mudando a palavra da presença divina. Mas ela persistiu. Na quinta recitação consciente, algo aconteceu. Ela estava no versículo 4. Ainda que eu ande pela noite escura da alma,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo agora. E ela realmente sentiu, não como um conceito, como presença. Havia algo aqui, observando a depressão, que não estava deprimido. Havia uma consciência vasta que testemunhava o sofrimento, mas não sofria. Beatriz ficou nesse reconhecimento por minutos, e quando saiu, a depressão não havia desaparecido. Mas a relação com ela mudou fundamentalmente. Não era mais toda a sua identidade, era algo que a consciência observava. E a consciência estava bem, agora. Nos meses seguintes, Beatriz praticou diariamente e lentamente. O que era prática se tornou percepção. Ela lavava a louça e percebia. O observador está comigo. Estava em uma reunião difícil e reconhecia. A presença divina está aqui, agora, mesmo em meio ao estresse. Enfrentava uma noite insone e sentia a quietude aqui, que a insônia não toca. Hoje, Beatriz ainda recita o Salmo 23, mas não como um conforto infantil, como um reconhecimento adulto, como um portal diário para a presença divina, que ela reconheceu estar sempre disponível. E a depressão ainda a visita às vezes, mas não a possui mais, porque Beatriz sabe, eu não sou a noite escura da alma. Eu sou a consciência que anda pela noite escura da alma, e a consciência não pode ser engolida pela sombra. O que Beatriz descobriu é o que Eckhart Tolle ensina. A mudança de está para estará não apenas cria dependência religiosa, cria sofrimento psicológico, porque quando você acredita que aquele que vê estará com você no futuro, você está sempre esperando, e a espera cria ansiedade. Mas quando você reconhece que a presença divina está com você agora, a espera termina. E com ela, a ansiedade baseada no tempo psicológico. Aqui estão situações específicas onde a versão restaurada do Salmo te salva. Durante uma crise de ansiedade, você está em pânico sobre o futuro, a mente projetando catástrofes, o coração acelerado, a respiração curta. Em vez de lutar contra a ansiedade ou esperar que ela passe, recite o Salmo restaurado, especialmente o versículo 4. Ainda que eu ande pela noite escura da alma, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo agora, enfatize o agora, e reconheça, há uma presença aqui que não está em pânico, que observa o pânico sem ser o pânico. E nesse reconhecimento, a identificação com a ansiedade começa a se dissolver. Em luto, você perdeu alguém, dor intensa, vazio devastador. A versão alterada do Salmo diz: a presença divina estará com você. Espere, tenha confiança interior. Mas isso não ajuda, porque a dor é agora, não futura. A versão restaurada diz: a presença divina está com você agora, mesmo na dor, mesmo no vazio. Há uma presença aqui, não removendo a dor, mas segurando você através dela. E quando você sente essa presença, a dor continua, mas você não está sozinho nela. Há uma consciência vasta que contém a dor, sem ser destruída por ela. Diante da própria morte, você recebeu um diagnóstico terminal, medo extremo. A versão alterada diz: a presença divina estará com você quando você morrer. Mas isso não conforta, porque o medo é agora. A versão restaurada diz: ainda que eu ande pela noite escura da alma, a presença divina está comigo agora. E você reconhece: o que vai morrer é o corpo. O que observa o corpo não pode morrer, porque a consciência não nasce, logo não morre. E a presença dessa consciência está aqui agora. Não uma promessa futura,
um fato presente. E nesse reconhecimento, o terror da morte diminui, não desaparece, mas perde o poder de destruir a paz interna. Em solidão crônica, você se sente completamente só. Ninguém te entende, ninguém está presente. A versão alterada reforça. A presença divina estará com você quando você merecer, quando você orar o suficiente, quando você for digno. Mas a versão restaurada revela: o observador está comigo agora. Sempre esteve, mesmo quando ninguém mais estava. E você não é o eu solitário. Você é a consciência que observa o eu, e a consciência nunca está sozinha, porque é presença em si mesma, e a presença é companhia completa. Quando a identidade colapsa, você perde o emprego, o relacionamento, o papel social. Tudo que definia você desmorona. Pânico existencial. A versão alterada não ajuda, porque promete uma identidade futura. A presença divina fará de você algo no futuro, mas você precisa de algo agora. A versão restaurada aponta para a identidade real. O observador está comigo. Você não é o papel social que perdeu. Você é a consciência que observava o papel. E a consciência não precisa de um papel para existir. Ela apenas é. E, nesse reconhecimento, a identidade verdadeira se revela. Não é construída, é descoberta. Eckhart Tolle nos ensina que cada linha do Salmo, quando compreendida em sua essência original, se transforma em uma prática específica. Aquele que vê está comigo. Prática. Pare várias vezes ao dia e reconheça: há algo aqui. Observando. Não tente sentir algo especial. Apenas reconheça o óbvio. Você está ciente. Logo, a consciência está presente. Pratique isso por 30 segundos, 3 vezes ao dia, por uma semana, e observe como sua percepção de identidade começa a mudar. Deita-me em verdes pastos. Prática. Quando o estresse apertar, pare tudo e desça ao silêncio interno por 2 minutos. Não force a paz, apenas permita que sua atenção descanse, abaixo dos pensamentos. Os verdes pastos não são um lugar externo, para onde você vai quando se aposentar. São um estado interno, acessível em meio ao caos. E quanto mais você pratica descer até lá, mais fácil se torna. Guia-me a águas tranquilas. Prática. Antes de dormir, deite-se e sinta o corpo energético. Não pense sobre ele. Sinta. Formigamento sutil. Vibração interna. A vida pulsando. Essas são as águas tranquilas, a presença anterior ao pensamento. E quando você desce até lá regularmente, o sono melhora. Porque você não está levando a turbulência mental para a cama. Refrigera minha alma. Prática. Quando estiver preso em loops mentais obsessivos, repita internamente: eu não sou meus pensamentos. Eu sou a consciência que observa os pensamentos. Não como uma afirmação que você força, mas como um reconhecimento que você permite. E quando a consciência reconhece que não é pensamento, a identificação se quebra e a alma, sua verdadeira natureza, é refrigerada, renovada, lembrada. Ainda que eu ande pelo vale da noite escura da alma, não temerei. Prática. Quando o medo surgir, não lute, não reprima. Observe, como um cientista observando um fenômeno, e reconheça: há consciência aqui, observando o medo. Logo, eu não sou o medo. Eu sou o observador. E o observador não tem medo. Apenas observa o medo surgindo e passando, como uma nuvem no céu. E quanto mais você pratica observar sem identificar, mais os vales perdem seu poder. A revelação final é esta:
A mudança no Salmo 23 é um símbolo. Representa uma mudança maior que aconteceu em toda a espiritualidade ocidental. Da presença para o tempo psicológico, do reconhecimento para a espera, da libertação para a dependência. Mas a restauração também é possível, não apenas do Salmo, mas da sua consciência. Você pode parar de esperar uma salvação futura e reconhecer a presença atual. Você pode parar de buscar a presença divina lá fora e reconhecer a consciência aqui. Você pode parar de viver de promessas e começar a viver de reconhecimento. Agora. 3 palavras. Uma verdade. Disponível sempre para quem tiver olhos de ver. Ou melhor, para quem for o observador que vê. O Salmo 23 restaurado não é nostalgia histórica. É um portal atemporal e está aberto agora. Agora me diga nos comentários. Você vai recitar o Salmo restaurado com presença ou continuar repetindo a versão alterada no piloto automático?